mensagem de hoje é a amplitude da graça. A amplitude da graça. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus, te pedir que Tu nos ministres, que Tu nos fales, que Tu nos ensines, e que a graça de Jesus, a superabundante graça, alcance cada coração. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos apenas por enquanto, nós vamos ler vários textos, mas por enquanto nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, da multiforme graça de Deus. A palavra graça, ela está relacionada a uma série de coisas e de expressões. Por exemplo, se a gente fala dar graças, render louvores ao Senhor, dar graças, ser agradecido. Cair na graça é conquistar a simpatia de alguém. Deixa eu fazer um movimento aqui um pouquinho, só para... Se eu perguntar, Vitor, qual é a sua graça? Talvez ele pense, o pastor está dando bronca em mim. Não é? O pastor está dando, não estou fazendo graça nenhuma. Mas se eu perguntar, Medeiros, se eu perguntar, moço, qual é a sua graça? Então a gente, hoje nem tanto, mas eu entreguei o Medeiros. Antigamente era muito comum, ao invés de perguntar qual é o seu nome, qual é a sua graça. O filósofo grego Aristóteles, ele definiu a graça no seu idioma grego como a disposição de ajudar alguém em necessidade sem esperar qualquer tipo de retorno. Faz apenas pelo bem da pessoa ajudada. Na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra graça é no 2º capítulo de Gênesis, aliás, no 6º capítulo de Gênesis, versículo 8, diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. No hebraico, significa alguém que bondosamente se inclina ou se encurva para abençoar uma outra pessoa. Alguém que se dedica a abençoar outra pessoa. A verdade é que a palavra graça sempre esteve presente na história da humanidade, mas com o advento de Jesus Cristo, o significado da graça foi multiplicado, tornou-se muito mais abrangente. Então, na passagem que nós lemos, de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, e na NVI, pode dar mais um clique, por favor, na NVI tem ainda uma expressão, pode voltar, por favor? Tem ainda mais claro, Deus fala que a graça, ela é multiforme, ou seja, tem muitas formas, age, manifesta-se de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo de algo natural para explicar uma verdade do mundo espiritual. Jesus chamava estes exemplos de parábolas. Ele contava histórias do mundo real, do mundo natural, para ensinar algo do mundo sobrenatural. Então, o exemplo que eu vou dar de multiformidade é o da água. A água, ela se manifesta de forma multiforme. Ela pode vir em estado líquido,
estado sólido e estado gasoso. E tem também multiforma utilidade. Podemos usá-la para cozinhar, para matar a nossa sede, para banhar-nos, para misturar com algo que queremos que aumente, enfim, é multiforme o aproveitamento, o uso, a manifestação da água. Então, queridos, a graça de Deus é uma porção da presença de Deus manifestando-se de forma diferente em determinadas fases da nossa vida. A graça se manifesta de várias maneiras e em momentos especiais da nossa vida. Por exemplo, para um ex-drogado que se converte e deixa as drogas, ele vai dizer que a graça é salvadora e libertadora. Para alguém que nunca conheceu o mundão, nunca conheceu as drogas, nunca saiu dos caminhos do Senhor, vai dizer que a graça é preservadora. Pela graça de Deus, eu fui preservado do mundo. Para um pregador, ele vai dizer: a graça de Deus é capacitadora. É pela graça de Deus que eu estou aqui. Para uma viúva cristã ou um viúvo cristão, vai dizer que a graça de Deus é consoladora. Ontem nós recebemos a notícia nós tínhamos um casal muito amigo lá em Curitiba. Ele foi presbítero nosso, mas nós éramos amigos desde o tempo de juventude, esses dias atrás. E ela hoje completaria 63 anos, e antes de ontem, um infarto fulminante, e ela faleceu. E eu liguei, falei com o Geraldo, orei com ele, e ele disse: pastor, eu estou consolado pela graça de Deus. Então, para pessoas que passam assim, vê a graça como a graça de Deus é consoladora. Quando nós falamos biblicamente sobre a graça, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Qual é o primeiro texto que vem à nossa mente? É a graça salvadora. A graça salvadora. E nós nos lembramos sempre de Efésios capítulo 2, iniciando no versículo 5, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Um outro texto também, que é o de Tito, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então a verdade, queridos, é que nós não somos merecedores da salvação. Nenhum de nós merece salvação. Vocês já ouviram quando se pergunta se alguém vai para o céu? Você vai para o céu? Não sei, depende. Quando eu morrer, eu vou ser julgado. Se eu merecer, eu vou para o céu. Se eu não merecer, eu não vou para o céu. Não é verdade isto, porque se dependesse de merecimento, o céu ia ficar totalmente ocioso, vazio. Ninguém merece o céu, a salvação. A única possibilidade de sermos salvos está na graça salvadora de Deus, por meio de Jesus Cristo. A graça que nos alcançou através do sangue de um justo, o sangue de Jesus.
Então, é só pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas tem também a graça justificadora. Tito capítulo 3, versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não tínhamos salvação por causa dos nossos pecados, mas a graça de Deus nos justificou. A graça de Deus nos justifica de nossos pecados. E também quando somos justificados, é importante a gente entender isto, que quando nós somos injustiçados, caluniados, acusados de algo que nós não fizemos, nós não precisamos nos defender, não precisamos provar nada para as pessoas, porque a graça de Deus faz isso por nós. Quando nós entendermos esta graça, nós vamos parar de sair defendendo-nos, explicando, justificando-nos. Não, pela graça de Deus. Nós somos justificados dos nossos pecados e a graça de Deus se incumbe também de fazer esta obra, inclusive quando somos injustiçados, caluniados, acusados. A outra manifestação da graça de Deus é a graça do socorro. Hebreus capítulo 4, versículo 6. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Pela graça de Deus, nos momentos difíceis, nós podemos chegar até o trono da graça, apresentarmos-nos diante dele e sermos socorridos por Deus. É pela graça de Deus que nós podemos chegar até a presença do Todo-Poderoso, pedir socorro, livramento, e pela sua graça nós somos socorridos, atendidos e abençoados. Muito bem. Mas a graça, ela é muito ampla. São 189 versículos na Bíblia falando sobre a graça. Eu pensei se vocês queriam que eu falasse esses 189 versículos, mas vocês iam dizer: não, pastor, a gente sabe que a graça é sempre boa, então não precisa ler não, só manda as graças. Só manda a graça, né? Não preciso nem ler, eu confio. Eu sei que a graça é boa, então não precisa ler, a gente não quer ler, só quer receber. E como queremos, e como dependemos. Apenas para mencionar, não vou dar o endereço, mas algumas manifestações da graça. Deus é o Deus de toda graça. O Evangelho é chamado de o Evangelho da graça de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que nós temos recebido graça sobre graça, é graça e mais graça. Diz também que dos lábios de Jesus saem palavras de graça. Então, sempre quando vamos ler a palavra de Deus, saem palavras de graça. Foi pela graça de Jesus, foi pela graça que Jesus provou a morte por todos os homens. A graça nos enriquece em Cristo Jesus e diz-nos que a graça é suficiente. Uma ocasião, o apóstolo Paulo, passava e tinha uma certa dificuldade, e diz-nos o texto bíblico lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele por três vezes, pediu para que Deus tirasse-lhe o espinho da carne, que tanto o incomodava, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, a minha graça te basta.
quando nós experimentamos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós somos atendidos, nós somos abençoados, nós somos sustentados em todas as áreas. Agora, queridos, nós somos salvos pela graça, mas a graça precisa crescer na nossa vida. Nós recebemos a graça de Deus em Cristo, quando entregamos a nossa vida a Jesus, e após recebê-la, ela precisa ir crescendo, ser desenvolvida em nós. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. E está sendo trazida, digam comigo, está sendo trazida. Está sendo trazida, ela vem, nós temos cada dia o que experimentar mais da graça de Deus. Então nós não podemos nos acomodar. Você pode reconhecer que já tem recebido a graça de Deus, mas a graça de Deus precisa ser trazida mais abundantemente na nossa vida. Cada dia nós precisamos crescer e experimentar mais da graça de Deus. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas, digam comigo, multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então nós temos experimentado a graça, mas a graça pode ser multiplicada na nossa vida. Seja qual for a sua experiência que você tem hoje com Jesus, ela pode ser multiplicada. Deus tem mais da sua graça para derramar sobre nós. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, digam comigo, abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, queridos, nós não podemos nos contentar com uma gracinha de Jesus. A graça, por menor que seja, já é tremenda, é maravilhosa, mas o texto fala de abundância de graça, extraordinária. Mas ainda tem mais. 2 Coríntios 9,14: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus. Diga comigo, superabundante graça de Deus em vós. Então esta graça, esta abundância, essa superabundância da graça em vós deve ser vista, então, a graça abundante e superabundante em cada um de nós. Nós devemos ser graciosos aos olhos de Deus, graciosos aos olhos das pessoas. As pessoas precisam ver em nós a graça de Deus. Então, queridos, nós precisamos aprender que não devemos nos privar da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Retenhamos a graça. Digam comigo, retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Dá a ideia de que esta graça que é derramada sobre nós, nós precisamos retê-la. Eu quero, eu desejo, eu busco. Vem, Senhor, com esta graça sobre o meu coração, sobre a minha vida. Retenha a graça.
muitas vezes é falado dessa graça para as pessoas e as pessoas não a aproveitam, não a recebem, não a retêm. Passa, experimenta até da graça, mas não a retém. Agora, dá a ideia também de uma força contrária querendo retirar de nós a graça recebida. Dá também essa ideia. Tem a graça, mas não a retém, não a conserva, não a segura, não a sustenta. Senão, vejamos Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da graça de Deus. Diga isto comigo. Não deixe que os seus pecados, não deixe que ninguém afaste você da graça de Deus. A ideia é que tem uma força querendo que você saia, perca, não absorva, não receba, não conserve a graça. Por isso, o texto dizendo, não se prive, diz ainda, cuidado, esteja atento, porque existe uma força querendo tirar, desviar você da graça de Deus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 1, diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus. Quem tem experimentado a graça de Deus, não deve anulá-la, não deve deixá-la inoperante na nossa vida. A graça de Deus deve ser desenvolvida, buscá-la sempre, trazê-la sempre para o nosso coração, desejá-la, querê-la, ansiar pela graça de Deus, porque quem somos nós sem a graça de Deus? Então não podemos anular. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaíste. Você já ouviu alguém brincando, dizer assim, fulano caiu da graça? Não é uma brincadeira. Se a gente não cuidar, cai da graça, decai da graça, perde a graça de Deus, a alegria do Senhor, a bênção do Senhor, o prazer do Senhor. Não estou falando em termos de salvação, porque tem muitos que são crentes, salvos, mas estão numa desgraça. Então não podemos perder a graça de Deus. Temos a graça em sendo salvos, mas precisamos cuidar para não decair, não perder a graça e não cair numa desgraça. Nós queremos ser agraciados por Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus, atentando diligentemente. Se a gente não se cuida, a gente vai se afastando, a gente vai se desligando, vai envolvendo-se com coisas erradas, vai envolvendo-se com o pecado, vai deixando da leitura da Bíblia, vai deixando da convivência entre os irmãos, vai deixando da célula, vai deixando do culto, vai deixando da reunião com os irmãos, vai deixando de alimentar-se, e isto faz com que nós vamos nos separando da graça de Deus. A graça de Deus age em nós e através de nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou.
sou o que sou, salvo pela graça de Deus, abençoado pela graça de Deus, abençoador pela graça de Deus. Tudo que tenho é graça de Deus, tudo que sou é graça de Deus, e a sua graça para comigo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Louvado seja Deus pela sua vida, que quando veio a graça do Senhor, você a recebeu, você a acolheu no seu coração, você a recebeu, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que está comigo. Diga isso. A graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que está comigo. Quando nós estamos cheios da graça de Deus, ela nos transborda e tentamos passar àqueles que ainda não conhecem, não a conhecem. A graça é tão abundante e tão superabundante que alcança também aqueles que estão próximos a nós. As pessoas que estão próximas a nós precisam perceber, receber a graça de Deus. Estamos tão cheios da graça, tão cheios da graça de Deus, que isso se torna percebível, perceptível. As pessoas notam. Eu oro sempre nesse sentido. Sempre eu estou orando. Quando eu vou estar com alguém, quando eu venho para o púlpito, quando eu estou conversando com alguém, Senhor, eu quero que as pessoas percebam a graça do Senhor na minha vida. Quando a gente tem essa preocupação, a gente vai ter cuidado com o nosso palavreado, desde tom, termos, grosseria. Não, a pessoa que é cheia da graça de Deus, essa graça também passa através do nosso relacionamento, da nossa conversação, da nossa palavra, das nossas atitudes. A graça de Deus deve estar tão cheia no nosso coração, que nos nossos relacionamentos as pessoas vão sentir, vão perceber, essa pessoa é cheia da graça de Deus. Eu quero ser assim, e você, amém? Queremos ser cheios da graça. Quando você está cheio da graça, você faz muito mais do que você pensa, e pode fazer mais, porque não é você quem faz, mas é a graça de Deus que está com você, e vai te ajudar a ir muito além. A graça de Deus trabalha em nós, a graça de Deus trabalha através de nós. Então, queridos, quando você estiver perto de alguém que não tem nada de graça, você ore e fala: Senhor, eu quero ser gracioso para essa pessoa, eu quero ser graciosa para com essa pessoa, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam no meu semblante, no meu palavreado, nas minhas atitudes, a graça de Deus. Tem momento que é difícil, haja graça para lidar com algumas pessoas, haja graça, mas a graça de Deus deve se manifestar em nós, nada nos tira da graça, e manifestar-se através de nós. Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim: então Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem cheio da graça de Deus, e através da graça que abundava, superabundava a vida de Estevão, Deus o usava para abençoar outras pessoas, fazia sinais e prodígios. Bom, do 198, eu vou falar só mais, 189, aliás, eu vou dizer apenas mais 3 versículos sobre a graça. Primeiro está em João capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
temos recebido, diga comigo, temos recebido. Temos recebido. E graça sobre graça, é graça e mais graça. Eu desejo dessa graça, e eu quero também transmitir isso para o coração de vocês. Nós que já temos recebido a graça, tenhamos graça sobre graça, sejamos graciosos aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas, e a graça de Deus em nós vai fazer com que a nossa vida tenha sentido. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz assim: todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Graça multiplicando-se. A minha oração é que hoje você saia daqui com a graça de Deus multiplicada na sua vida. Torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, ou seja, as pessoas sejam agraciadas, as pessoas sejam agradecidas, as pessoas sejam gratas pela graça que de você transbordou para elas. Às vezes a gente faz algumas coisas e a gente não tem consciência para onde isso vai alcançar, tanto do lado bom como do lado ruim. Pode ter que muitas vezes se faça alguma coisa que entristeça, a gente se esqueceu, mas aquela pessoa não se esquece. Mas eu quero ver do lado bom, quando a gente é usado por Deus. A graça de Deus que está em nós transborda, e de quando em quando alguém vem dizer: pastor, eu me lembro que uma certa ocasião, eu fui falar com o senhor, e o senhor disse tal coisa, assim, 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 foi graça de Deus. Eu não lembro, muitas vezes eu não lembrava. Domingo passado, preguei na primeira IPI de Bauru, onde eu fui pastor por 2 anos, e tantos irmãos e irmãs chegavam: pastor, eu me lembro de tal mensagem, pastor, eu me lembro de outra palavra, pastor, eu me lembro de um aconselhamento, pastor, eu me lembro, e eu recebo tudo isso para a glória de Deus, porque quando alguém fala: pastor, o senhor é uma bênção, eu não me importo se eu sou ou eu não sou, o que eu importo é que eu quero ser bênção na vida das pessoas, eu quero ser agraciado e quero que a graça de Deus de mim transborde para outras pessoas. Isso não é porque eu sou pastor, isso é porque eu sou um agraciado, eu tenho a graça de Deus. Então isso deve ser para cada um de nós, ter esta preocupação: eu quero a graça de Deus, não somente para ser agraciado, mas para que as pessoas que convivem comigo tornem-se abundantes as ações de graça por meio de muitos, 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 muitos tenham a dizer: eu fui agraciado de você, Deus te agraciou e você transbordou nessa abundante graça, e eu fui agraciado. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18: crescei na graça. Digam comigo: crescei na graça. Olha um para o outro e diga: cresça na graça. Agora põe você mesmo e aponte para você: cresça na graça, Noidi. Cresça, cada um diga o seu nome: cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça. Queridos, nós recebemos a graça de Deus quando nós somos salvos, e só somos salvos pela graça de Deus, e a cada dia nós devemos viver num crescendo, num crescendo, num crescendo, na graça de Deus. Que Deus te abençoe, queridos, e agraciados do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não se contente com esta graça que você tem hoje, porque Deus tem reservado graça abundante, superabundante graça, superabundante graça. Dá para sair, Rafael? Superabundante graça, superabundante graça. Crescei, crescei na graça. Vamos nos colocar em pé e vamos colocar a mão no coração. Senhor Deus, em nome de Jesus,
que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Se porventura alguém entrou aqui achando assim que a vida tem sido um tanto sem graça, a vida não tem valido a pena, ou alguém que tenha assim, se sentido distante e distanciado da graça de Deus, que seja esta palavra para trazer de volta: eu sou agraciado por Jesus Cristo, a salvação é graça de Jesus, e eu sei que Jesus tem mais da sua graça, e eu quero mais e mais, de tal forma que a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs sejam abundantes, superabundantes, e alcance nesta semana outras pessoas com a graça maravilhosa, graça abundante, superabundante graça. Eu oro em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Você conhece a graça de Deus? Então cante essa graça. Graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça divina sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos